Tell me something, girl. Ei, gente, tudo bem com vocês? Então, hoje resolvi gravar mais um vídeo para o UNB, porque eu vi que vocês gostaram bastante do outro vídeo, né? Inclusive, se você não assistiu, corre lá primeiro, porque tem muitas dicas importantes e você tem que assistir ele antes de ver esse vídeo, né? Porque hoje eu vou falar um pouco sobre estratégia de prova, né? E qual foi a minha estratégia de prova para o UNB em específico. Depois vou fazer um vídeo também sobre a estratégia de prova para o Enem. Mas como a prova da UNB tá mais próxima, né? Já é agora em junho, resolvi postar esse vídeo primeiro. Mas então, eu espero que vocês gostem. Já deixe o joinha, tenho certeza que vai ajudar muito. Principalmente se você estiver meio perdido, não sabe por onde começar. Ou se você já tem uma estratégia, né, e quer saber como aprimorar, recomendo que você continue assistindo esse vídeo. Anotei aqui algumas dicas, mas a primeira delas eu já falei no vídeo anterior. Inclusive, gente, fique um pouco repetitivo, porque muitas das coisas que eu falei lá eu vou frisar aqui também, mas são vídeos diferentes, tá? Em primeiro lugar, você tem que ler o edital. Essa é uma dica que eu também falei no outro vídeo, porque antes de tudo você tem que saber quanto peso tem cada questão. Se ela é tipo A, tipo B, tipo C ou tipo D, você tem que saber quanto vale cada questão, porque isso vai guiar muito a sua estratégia de prova, né? E naquele vídeo eu falei também quanto vale a cada questão, mas além disso você tem que saber quanto cada área pesa para o seu curso. É essencial, porque isso também vai guiar a sua estratégia de prova ou sua estratégia de estudo. Eu sei que vocês já não devem estar num ritmo tão frenético de estudo agora, mas vocês têm que guiar ou a revisão, ou se você está estudando para o fim do ano. Então, acho que vocês têm que se guiar pelos pesos de cada área para o seu curso. Além disso, a UNB é um pouco diferente na questão de lanches. Você não pode levar alimentos com rótulos. Isso já vem acontecendo há mais ou menos uns 3 anos, se eu não me engano. Então, dê uma olhada no edital do que você pode levar, como você deve levar. Além disso, vocês devem levar lanches, porque são 5 horas de prova, né? Então, recomendo que vocês levem lanches leves, não façam refeições muito pesadas antes da prova, só comam o que estão acostumados a comer e leva alguma coisa que você goste, né? Não adianta nada você levar castanha se você não gostar de comer castanha. E também tem a questão das barrinhas cereais, né, que todo mundo fala. Eu mesma nunca fui muito adepta, eu já falei isso pra vocês. Eu preferia levar um sanduíche natural, colocava pão integral, queijo, tomate, alface, e isso pra mim me sustentava mais. E era uma coisa que eu tava habituada a comer, porque eu levava direto, assim, pros lugares. Então eu recomendo que vocês façam lanches que estão habituados a comer e refeições leves. Além disso, se você tem dificuldade para dormir no dia anterior à prova, recomendo que você faça uma atividade física. Claro que você não vai pegar pesado, fazer uma coisa que você nunca fez, mas fazer alguma coisa que te dê mais cansaço para você poder dormir em paz no dia da prova. Agora, gente, vamos para as dicas específicas, né? Que são realmente voltadas para esse vestibular. Bom, a essa altura do campeonato, você já escolheu a sua língua estrangeira de preferência. E eu recomendo que você comece fazendo a prova de língua estrangeira. Mas por quê, né? Primeiramente, a sua cabeça vai estar mais limpa para você poder pensar em outra língua. Então, você vai raciocinar melhor se você tiver com a cabeça limpa. Então, recomendo que você faça todos os itens de língua estrangeira. Inclusive, isso é uma coisa que vocês me perguntam muito, tipo, quantos itens eu preciso acertar de cada área para poder passar em medicina e tal. Então, gente, isso é relativo, porque, como eu falei, o argumento depende da média da prova. Então, depende se é uma prova difícil, se é uma prova fácil. Mas, em geral, eu vou falar aqui um chute meu, eu acho que seriam mais ou menos umas 27 de score bruto, né, de língua estrangeira, mais ou menos uns 100 de língua de ciências humanas e mais ou menos uns 120 de exatas. Mas, assim, é um chute meu e isso depende muito da prova, né,
do ano que você está fazendo, se as pessoas consideraram fácil, se as pessoas consideravam difícil. Então, isso depende de cada ano. Então, não vai com isso preso, tenta fazer o seu máximo e vou falar aqui algumas dicas para vocês. E voltando, então, à língua estrangeira, recomendo que vocês façam todas as questões, mas é claro que você não vai fazer aquela questão que você não tem ideia. Mas língua estrangeira costuma ser mais tranquilo, né, de você chutar algum item e tal. Inclusive, eu vou falar sobre isso, né, sobre estratégia de chute. Mas, então, primeiramente, faça língua estrangeira, em primeiro lugar, faça os 30 itens, e depois disso, eu ia pra redação, né, eu ia só dar uma lida no tema, começava a escrever tudo que me vinha à cabeça em relação ao tema, que é o famoso brainstorm, né, e eu colocava tudo que eu podia relacionar àquela área. Inclusive, tem vídeo sobre redação na UNB, e se você não assistiu... Nossa, hoje tá difícil. Se você não assistiu, eu vou colocar o card aqui. Assistam, porque eu expliquei tudo sobre a redação e é muito importante que vocês vejam. Agora, depois de ler a redação, o tema da redação, de escrever tudo, de fazer ciências humanas, de fazer língua estrangeira, gente do céu, hoje tá complicado. Eu ia para ciências humanas. Eu gostava de fazer nessa ordem porque a prova da UNB é uma prova muito rica, tem muita filosofia, tem muita sociologia, tem filósofos de todos os tipos, de todas as correntes. Então, acho importante você ler a prova de humanas antes de fazer a redação, porque você pode pegar alguma referência ali da prova mesmo. E eu gostava de ler muito as fontes dos textos. Eu acho que é muito importante você ler a fonte, o título, com atenção. E aqui a estratégia é um pouco diferente do Enem, né? Que muita gente pergunta. Ah, eu leio o enunciado antes e depois vou para a questão? Tipo, eu leio os itens antes e depois leio o texto? Eu acho que para a UNB essa estratégia não é muito válida. Eu acho que você tem sim que passar o olho nos itens, só para você ter noção do que eles estão te cobrando, e depois ler o texto com muita atenção. Inclusive, isso é uma coisa que vale para a língua estrangeira, que eu esqueci de falar. Eu passava o olho nos itens, depois disso eu ia sublinhando o texto, de acordo com o que o item pedia. Eu acho que isso facilitava muito para eu voltar na questão depois, se eu tivesse alguma dúvida. É uma coisa que já estava organizada ali, para você poder voltar caso for necessário. Então, acho muito importante vocês passarem o olho, irem no texto e já procurarem as respostas ali mesmo, principalmente se a questão for de interpretação. Além disso, para ciências humanas, é essencial que você saiba as efemérides. Se você não sabe o que é efeméride é uma data que ela é necessária de ser lembrada, né? É uma data importante. E esse ano nós temos algumas efemérides, né, que são algumas datas que fazem aniversário no ano de 2019. E lá no meu Drive, que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo, eu fiz um arquivo com as efemérides desse ano e eu acho essencial você sabê-las, porque normalmente a UNB gosta de cobrar nas provas de ciências humanas. Então, não deixem de ler e revisar esses assuntos, porque eu acredito que eles sejam muito importantes. Além dos assuntos que mais caem, que também coloquei no meu Instagram, que é @projetofmg. Então, os posts estão lá sobre todas as matérias. Mas, enfim, falando um pouco agora sobre a prova de exatas, né? É uma prova que tem um peso bem grande para os cursos de saúde ou para os cursos de exatas. E eu recomendo que você faça o máximo de questões que você conseguir. Mas, Jordana, eu tenho dificuldade com exatas e tal. Saiba que você não é o único, né? Porque é considerada a prova mais difícil das 3 provas, né? Contando redação, contando ciências humanas e ciências exatas. A de exatas é considerada a prova mais difícil. Mas, nesse tipo de prova, eu recomendo que você faça, né? Todas as questões do tipo B, que são as questões de cálculo, porque você não perde por fazer essas questões. Além disso, existem também as questões tipo D, que são as questões dissertativas. Você também não perde nada
por fazer essas questões. Então, de você fazer uma escrita legal, você já consegue ganhar alguns pontinhos nas questões tipo D. Ou pode ser uma questão de desenho, de fazer uma fórmula química, enfim, é uma questão aberta e ela não te tira pontos, né? Então, se você tiver que chutar, chute as questões tipo B, chute as questões tipo D. E também tem as questões tipo C, que são as de múltipla escolha. E eu acho que é preferencial que você chute uma questão tipo C, que é a questão de múltipla escolha, do que uma questão tipo A, que é a questão de certo e errado. E por que eu acho isso, né? Mesmo você tendo 25% de chance de acertar a questão tipo C, ela te dá uma penalidade menor se você errar do que a questão tipo A. Porque a questão tipo A é aquela famosa, né? Da errada anula a certa. Então, eu preferencialmente prefiro é boa, né? Eu pessoalmente prefiro chutar as questões tipo C, mesmo que eu tenha menos chance, né, de acertar. Mas assim, todo chute na UNB tem que ser com muita cautela, porque, querendo ou não, você recebe essa penalidade nesses tipos de questões que eu acabei de falar. E se você não souber nada sobre a alternativa, se você não fizer ideia do que ela tá falando, eu acho que não tem por que você chutar. Então, tipo, a UNB te dá essa opção de deixar em branco justamente por isso. Então, não vai inventar de ficar chutando muita coisa, porque você tem que pensar na penalização. E é uma prova que valoriza isso, né? Que valoriza o quanto você foi coerente ou não. Então, eu acho muito importante você mensurar, né? O quanto você vai chutar ou quanto você vai deixar em branco. E isso você vai aprender com a prática, refazendo provas antigas. Inclusive, é muito importante nessa reta final que vocês refaçam, que vocês comecem a usar a estratégia de prova, porque aqui eu tô dando só algumas dicas, assim, pontuais de que eu fazia na prova, mas eu realmente fui adquirindo, né, essa estratégia depois de fazer as provas antigas. E eu também não tinha uma ordem dos itens a seguir, porque na UNB é tudo misturado, né? Meio diferente das questões do Enem, que você bate o olho e você consegue saber de que matéria é. Na UNB é meio bagunçado, a não ser que seja química e tem aquelas 1000 fórmulas químicas assim, você consegue deduzir, né, qual questão que é. E nesses casos, eu acho que você tem que valorizar muito a prova de exatas, se você quer um curso da área da saúde ou se você quer um curso da área de exatas. E mesmo se você quiser um curso da área de humanos, como eu disse no outro vídeo, a exatas, né, a área de exatas é um diferencial para sua prova, porque ela é considerada mais difícil e com isso a sua nota vai sobressair mais. Enfim, gente, a gente passar para vocês em relação à prova de exatas, né, a maneira como você deve fazer os seus cálculos. Uma dica, faça organizado. Por quê? Porque quando você estiver passando no gabarito, e isso eu deixava para fazer nos últimos 30 minutos da prova, né? E eu gostava de passar só aquelas que eu tinha certeza e voltava para as questões que eu tinha dúvida. Então, você deixando seus cálculos de uma maneira organizada, você consegue entender de onde veio o seu raciocínio e você também consegue facilitar a sua pós-prova. Por que facilitar a sua pós-prova? Porque na hora de você mandar um recurso ou quando você for corrigir sua prova, você consegue ver os seus cálculos de uma maneira mais organizada e você consegue entender qual foi o seu raciocínio ali na hora. Então, é uma dica muito importante para vocês fazer os cálculos de maneira organizada e isso vale tanto para o Enem quanto para a UNB. Eu acho que é isso, né? Vocês também me perguntam quantas questões eu fiz. Eu não me lembro direito, mas, assim, de argumento eu não lembro quanto eu tirei. Mas eu lembro o score bruto, né, de cada área. Eu fiz 27 de língua estrangeira, que eu escolhi na época espanhol. Fiz 85 de humanas e fiz 95 de exatas. Mas assim, como eu disse pra vocês, cada prova é uma prova, cada ano o vestibular se mostra de uma maneira diferente. Então, não se preocupem muito com o número de acertos, façam o melhor, treinem bastante, porque só assim você vai ganhar confiança para fazer essa prova
e ter o melhor resultado possível. Além disso, nessa reta final, recomendo que você descanse, que você revise o que mais cai, que você continue na sua estratégia de estudos, né, como você estava seguindo antes. Não se desespere, porque o emocional conta muito. E eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Então, boa sorte pra vocês. Qualquer dúvida vocês podem perguntar aqui embaixo ou podem perguntar no meu Instagram, que é @projetofmg. Não deixem de curtir o vídeo se você gostou. E eu vou deixar todos os links anexados aqui. Deixem de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e seguir a gente no Instagram, que é @cultmeds. Então é isso, gente. Beijo, tchau, tchau.